Bem, gente, estamos aí para mais um sync-up, né? Do Mapeamento Básico White Hat da Jinland, com a nossa querida Esther Camilo. Tá? Na semana passada, a gente deu uma retomada depois de um tempo, né? Onde nós podemos ver já o novo, né? Miro, né? Miro Map, a gente olhou o novo Miro, a, a transposição, né, do Rio Amazonas, do São Francisco que eu estou fazendo para lá, enfim, que eu ainda não finalizei, diga-se de passagem, eu vou finalizar isso, né? E olhando justamente as coisas novas, né? Até para a Esther pegar o. Eu quis passar para a Esther, né? Tudo o que tem de novidade nessa dinâmica de mapeamento básico White Hat, né? Que todas as pessoas e projetos que estão fazendo parte da segunda leva já estão usufruindo disso, né? E ela também. Não só ela, como o próprio Christian também, da Ecoindústria Modular. Então, nós conversamos sobre isso, né? E, e é isso, quer dizer, então, e hoje aqui nós vamos dar continuidade. Finalmente, a gente vai conseguir olhar para uma exploração ali, né? Uma dimensão de exploração, e vamos começar a colocar a mão na massa. Nesse sentido, eu estou chegando aqui com a minha bateria ali uns 5, 8%, 7%, mas eu estou energizado ainda, não estou assim totalmente, eu não estou esgotado, né? Com, com a capacidade de fazer essa dinâmica com a nossa querida Esther, tá? Eu passo para você, querida, para saber de forma honesta como é que você está chegando, não tem problema de você fazer o seu check-in, né, de forma honesta, de saber como é que você está chegando, como é que está seu Uhum, espírito, tá? sim. E na sequência a gente continua aí. Ah, sim, de forma honesta, porque o Vinícius já sabe os pormenores, mas em geral, assim, tô bem acelerada por conta de um processo de transição. É, acho que até vai demorar para dormir hoje. Mas tô me sentindo bem, né? Não significa, não é ansiedade, é só que o cérebro ele fica meio agitado. É, mas tô super bem, não tô com nenhum tipo de dor, caminhei, tô feliz, então tá tudo ótimo. É, agora quero saber quais desses pontos aqui que a gente vai começar a tocar. Tô bem ansiosa. Eu sei que o Vinícius gosta de fazer uma memória, mas a nossa última memória, ela tomou praticamente todo o tempo, né? Então, será que a gente consegue fazer uma memória mais rápida hoje, Vinícius? Ou não fazer? Não, 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 hoje a Ou gente não vai fazer fazer memória, bem, não. sei lá. Tá. Eu já abri os trabalhos antes de fazer o check-in falando, né, da Isso. retomada da Uhum. memória. Nós fizemos uma baita de uma memória, na realidade, semana passada, né? E a gente finalizou É. mostrando o novo o que que evoluiu, né, a dinâmica do mapeamento básico White Hat, né? Vamos lá, eu vou já compartilhar a tela e nós já vamos direto ao assunto aqui. Olha que legal, né? Espera aí um minutinho. Pi, 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 pi. Tá, ok, cá estamos. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ver a questão dos artefatos, tá? Eu vou explicar o que que é um artefato para você. Vou explicar a relação que o artefato tem com a hierarquia. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Eu já ouvi. E não é estranho o nome, mas vamos lá, deixa eu fazer uma cola aqui. Fica à vontade. Aí eu vou te Opa, perguntar, abri meu já que você calendário está aqui. junto comigo, Tô. eu posso escrever como você pode escrever. Se você tiver afim de você mesmo escrever, enquanto eu vou te perguntando, facilitando, né? Então, como é que é a dinâmica mesmo do mapeamento? Você pode perfeitamente, entendeu? Ir Ah, escrevendo, lembrei ver, já. ver eu Bati o escrevendo. olho na primeira que lembrei, Vinícius. Lembrei da aula do meu professor na faculdade, falando da pirâmide de Maslow. Pronto, É, já que é refresquei. que é a hierarquia de necessidade, né? Uhum. Então, a gente vai primeiro mapear os artefatos existentes, tá? Existentes. Peraí.
e depois nós vamos mapear os artefatos sendo cocriados e desejados. Tá, Criados e desejados. E aí, na sequência, a gente vai fazer uma correlação deles a partir da, da pirâmide de Maslow, da hierarquia de necessidades, tá? tá. Nossa, o que Então, eu falei, tá? Deu eco. tá, peraí, vamos ver Bateu. aqui. É que eu. Então, aqui, eu vou deixar por conta de você Artefatos seriam escrever, escrever aqui, capacidades? tá? Tá, Tá, eu vou explicar o que é um artefato para você entender primeiro. tá. O artefato, ele é uma espécie de, tipo assim, é tudo aquilo que dá tangibilidade, né, aderência à proposta de valor de uma iniciativa, de um projeto, tá? Uhum. Tudo que dá aderência, visibilidade, tangibilidade, aderência. Então, pode ser desde um podcast é um artefato, né? Pode ser um, um site ou uma landing page, é um artefato, né? Pode ser um, digamos assim, um infográfico, pode ser considerado um artefato, né? Pode ser uma coisa física também, não precisa ser uma coisa só digital, né? Tipo assim, uma terra que você tem, um sítio que você tenha, que de repente está sendo usado um sítio para alguma atividade do projeto, da iniciativa, pode ser considerado um artefato, enfim. Então, um artefato é tudo que é digital e não digital. E tudo aquilo que tem uma relação direta, que tem a capacidade de dar visibilidade, tangibilidade e aderência da proposta de valor junto às pessoas de uma forma geral. Pegou? Peguei, acho que sim. É um Agora substantivo, vamos lá. basicamente. Não pode ser é, algo que eu vou fazer, mas ele tem que existir, né? Ele tem que ser um É, substantivo, tem que ser algo que já existe, né? exatamente. Tem que ser algo que já está existindo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é mapear quais são os existentes. Quais são hoje os artefatos existentes para a Dreamland? Vai lá, manda ver. Ele Pode vem escrever meio nesse. parecido aqui até com essa parte que a gente tinha feito lá no outro mapa, que eram os recursos, não era? Os Não. recursos. Ele não deixa de ser Não. recurso. Mas só que ele tem, tipo assim, nem todos os recursos são artefatos, certo? Mas todo artefato é um recurso, entendeu? Ou seja, porque tem que ter uma relação direta com a proposta. Ele tem essa ligação íntima com a proposta de valor. Ou seja, ele visibiliza, ele tangibiliza, ele gera aderência, etc. Entende o que eu estou falando? Tá. Acho que eu vou ter que ver alguns exemplos, porque para mim, proposta de valor. Não, desculpa. Por exemplo, Recurso e artefato, eles estão muito misturados na minha cabeça ainda. Tô tentando entender por que que eles são diferentes. então vamos lá, vamos dizer, se, porque não tem ainda, né? Se a Gillette tivesse um podcast, esse podcast seria considerado um artefato. Agora, a realização de um podcast implica em utilizar inúmeros tipos de recursos, correto? Assim, você não. Tipo assim, para um podcast existir, né, tem que ter a infraestrutura tecnológica para distribuir Tem que esse ter um podcast. lugar. Uhum, tem. Tem que ter um bom microfone, enfim. Ah, Ou tá. seja, O artefato seria aquilo que é o que está ligado. Agora entendi o porquê ele está é, ligado diretamente, mas ele é a representação daquilo que o podcast em si, apesar de ele ter muitas coisas conectadas a ele, é o podcast que é o artefato. Porque ele está conectado isso, com. Tá, acho que isso. entendi. Então, um site, uma landing page, também pode ser considerado um artefato, né? Uhum. Por exemplo, ah, já ter feito.
já ter feito como nós fizemos, né? O mapeamento da proposta de valor da Dinland, esse mapeamento, todo esse mapeamento, toda a energia que nós colocamos nisso, né? Por ele dar, mais uma vez, né? Tangibilidade, aderência à proposta de valor, né? Da Dinland, ele pode ser considerado um artefato. Uhum. Sim, Você entende? Um entendi, artefato entendi. é alguma coisa que já tem algum grau de complexidade. Não é um recurso isolado, né? Um tipo de recurso. Uhum. Então, vamos lá. Quais seriam, então, hoje, os artefatos existentes para a Dreamland? Vamos pensar Uhum. juntos? Sim. Sem que eu pense por você, eu estou te provocando para você pensar comigo. Vamos Tá? pensar, você. Tá. Sem É, que eu, sem que eu pense por você, né? Vamos pensar juntos. Vamos lá. Lembra, eu vou só te rememorar uma exploração que nós fizemos, que você estava, tipo é o do assim, você estava recurso, né? zerado, assim. Quando a gente Hum, estava mapeando recurso da Estera, era uma coisa. Quando a gente começou a mapear recurso da Dreamland, você travou. É, Assim, eu tô pensando seriamente em pegar lá um mapeamento de recursos para ver se me ajuda, porque talvez olhando no recurso, como ele faz parte de um artefato, eu consiga fazer essa ligação. então, vá lá, fica à vontade. É, é, tá, deixa eu achar o link daquele outro. Você não tem não, né, Vinícius, aquele outro, né? Peraí um pouquinho, acho que eu Eu, achei. eu tenho o velho mapeamento, né? O velho É, livro. o velho ele tá na sua conta. Você quer que eu passe para você? Se você conseguir Você quer- achar, você- fácil. Eu Eu vou não. passar para lá logo. Peraí. Vê se abre lá. Abriu. Onde você passou? Eu No estou Zoom? aqui, olha a tela sua aí que eu já estou aqui. Ah, sim. Já estou aqui já. Vou te dar uma cola. Pronto. Aqui, eu com você, eu cheguei a fazer isso aqui, ó. Ele não Fiz uma apareceu no primeira. meu, você acredita? Ah, não. Você abriu ele, entendi. Tá. Pensei que você tinha colado ele no outro. Aqui, a gente chegou a fazer, eu fiz com você assim, um mapeamento holístico, né? Eu ainda dividi assim, recursos primários, lembra? Uhum. Depois os recursos criados através de recurso primário, né? E aí, sobre a ótica de rei, a gente começou a fazer o exercício do recursos abundantes empáticos para Ster e para Dinland. Quer rever tudo isso aqui? Aham. Quero bater o olho, pelo menos. Então tá, vai lá. Então, aqui, em termos de mapeamento holístico, né, de recursos, quando se trata de recursos primários, colocou existentes, né? Isso tudo aqui eu vou transpor para lá, tá? Para o novo mapeamento. Tá? É. Eu vou tirar daqui. Se eu já tivesse Tranquilo. um artigo, eu diria para você, não, eu tenho um artefato que é um artigo que eu estou usando Isso, para. um artigo é um É, mas eu não, artefato. então, eu não tenho Tá, vamos eles. lá. Então, recursos primários, existentes ou acessados para se conseguir criar os recursos abaixo, né? Capacidade de Ah, eu tenho um artigo sim, comunicação. caramba, claro que eu tenho. Ô, Vinícius, publiquei um artigo no Medium sobre Web3 e falei da Geniland. Caramba, Nossa, pronto, não lembra? finalmente encontramos um Não, então eu não artefato. lembrava que tinha um artefato já. Olha só. Vinícius, por acaso tem que Então, até passar ele para você o link. Ah, não, acho que eu passei para você, ficou não, lá eu um. quero que você tenha a experiência de mapear aqui. Bota aí, por favor. Tá, Artigo, até vou artigo colocar o link tal. dele aqui para fazer um jabazinho. Mas essa que é a ideia mesmo. Tô tentando clicar aqui, mas ele tá. Acho que é porque você tá com Você tem, clicado aqui. você tem que ir na Isso. mãozinha. Ah, na mãozinha. Tipo, você tem que ir aqui na setinha do lado e transformar a mão aberta numa mão com o dedo. Pronto, Ó, já fez. Já. tá certo isso aqui? Tô digitando Tá. aqui. Você quer que eu Tá. faça isso? É porque eu acho que o seu. Pode ser, porque ele tá com o seu aqui, ele não tá deixando eu digitar. Não sei o que tá acontecendo. Tá com o meu? Tá, eu vou tirar o meu daí. Pronto. Vai você.
Agora foi, tá vendo? Tá. Artigo no Medium sobre, é, ver como é que eu coloquei lá. Fiz abro rapidinho aqui, Vinícius. Rapidex. Bloc- Olha, blockchain, genômica e acesso democrático ao conhecimento. Esse Ei! aqui. Está chique. Só abrir um pouquinho isso aqui. Pronto. Vou trocar e a gente põe um linkzinho aqui. Aí, aí. Ok, Prontinho. artigo Medium sobre acesso democrático ao conhecimento. Você sabe botar o link ali direto? Quer que eu bote? Coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aí, Dá tá. para você ver que tá no cantinho ali? Ele colocou. Tá, beleza. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: esse é o único artefato existente hoje? Ou tem outros? Então, esse aqui é o que eu entendo de artefato é algo que é o final, que é o fim. O que eu entendi, né? Se não for isso. Porque, por exemplo, eu tenho um plano de O negócio. artefato pode ser um meio, pode ser um medium, o artefato pode ser um artigo, Então, mas o um artigo em si ele já podcast. é um fim, ele é um produto final. Apesar de que ele é um artigo para qual seria daqueles três elementos que você colocou lá? Deixa eu ver aqui. É para dar visibilidade. Mas ele em si ele já é um fim, né? Mas o plano de negócio, por exemplo, eu posso dizer que ele é algo pronto, mas porque eu vou poder alterar o plano de negócio. Então, minha dúvida é essa: Você eu pode tenho um dizer plano de sim, negócio? você pode dizer sim que o plano de negócio é um artefato. Eu tenho, tá? Não Não tá pode lindo, eu botar sei aí. que ele vai mudar, mas Não, eu não já bota tenho um embaixo. plano de negócio. Pode botar aí. Pode botar aí. À vontade. Tá, eu Eu ia tenho um botar plano de tudo negócio. numa janelinha só, mas pode botar a Pode parte. ser. Você quer colocar aqui? Deixa eu colocar Não, aqui. não, 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 não. Ah, Deixa. na hora que eu dei enter, ele foi para baixo. Hum, Tá tranquilo. Continua aí, tá indo bem. O pensar que que eu tenho. mais? Deixa que eu tiro essa que você criou a mais aí. Tá, mas acho que vai ter que colocar. Não tá, não tô conseguindo colocar dentro ali. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consegui sim. Enter. Consegui. De negócio. Olha, uma coisa que eu acho que eu tenho, e aí não sei, porque não é um objeto, mas é network. Eu conheço, eu passei a conhecer algumas pessoas, né? Além daqui, claro, obviamente, porque a gente pode colocar todo esse mapeamento como um artefato, né? Posso colocar aqui já? Porque foi falado, ele foi Pode. colocar. Bem colocado, querido. Mapeamento básico White Hat da Dreamland. É um baita de um artefato. Sim. Eu acho que é o artefato mais relevante de todos aí, Certo? até o Escrevi presente certo, momento. né? Oi? Escrevi certo É, aqui. Ou é remapeamento tudo básico junto? White Hat. É, Uhum. eu costumo botar o White Hat junto, mas fica à vontade. Tá. Estamos indo bem, estou gostando, tô gostando. Vamos lá. Então, porque isso aqui já inclui o Vinícius, né? O Vinícius é um artefato? Não. Não, né, O Vinícius? Vinícius, Pessoas não, né? assim, tá bom, artefato. Um objeto. O Vinícius de enfeite aqui. Vinícius não é um artefato. Não, porque eu falei isso, tá? Porque eu tô pensando na rede. Depois que eu fui para Hum, Antler, eu comecei a perceber como é importante a gente interagir com as pessoas, né? O que é meio óbvio para alguns, para uhum. mim não era tão óbvio assim. Mas como que eu. Porque tem gente que fala até de capital social, tem gente que fala de capital estético, inventaram um monte de capital agora. E eu vejo que esse capital relacional com humanos é importante, mas não sei se isso seria um artefato. Não, né? Eu acho que não. Vamos pensar, vamos raciocinar. É, deixa eu só te fazer
de ampliar um pouquinho a sua percepção, né? O Rerê, como é que é o nome do Rerê? Recursos regenerativos. A disrupção do Rerê enquanto protocolo cybercultural, né, que tem a ambição de gerar uma camada cibernética chamada Web3 Regen, como você sabe, né, é, é justamente trabalhar na dimensão dos recursos. Os recursos, eles são naturalmente imbricados entre eles. Ou seja, o que eu quero dizer assim? O que eu quero dizer, assim, o que eu quero dizer com isso? É, tudo que você transforma em recurso dependeu que anteriormente houvessem recursos disponíveis para você. Você concorda comigo? Ou seja, tudo aquilo que você consegue se apropriar e que vira um recurso para você, né? Ou para você próprio, ou para você compartilhar para terceiros, é sinal de que você já teve anteriormente, né, a possibilidade de acessar recursos outros que te possibilitaram ter os recursos atuais, ou Hum, criar recursos novos, sim. ou ter recursos novos. Então, o recurso ele já está imbricado, entende? Ele já está emaranhado. O recurso ele conversa com a complexidade de uma forma que o capital não conversa. Por quê? Porque o capital ele é uma abstração econômica, ou que Exatamente. pretende ser uma abstração econômica. Então, o capital é uma instância de abstração, tá? É que onde um mapa não é a rede, ou seja, o capital, seja ele qual for, social, humano, material, político, religioso, certo? Financeiro, monetário, ele não consegue expressar, ele não é, ele não é a rede, ele não é o mapa, entendeu? Ele não consegue expressar o que tem imbricado ali, o que tem emaranhado ali, né? Porque ele é uma abstração, certo? E uma abstração, muitas vezes, matemática, né? Ou seja, tem uma matemática por detrás. Então, isso é interessante porque quando a gente estuda cibernética, a gente explora cibernética, a gente aprende a entender, né, essas diferenças, né, de conceitos primários e conceitos secundários ou terciários. Aqueles que são viscerais à nossa existência, né, que é o caso dos recursos, e aqueles que são uma invenção que nós mesmos criamos, né, para fazer uma abstração de alto nível, uma abstração de um nível maior. Então, não, acho que não vale a pena a gente colocar a capital como artefato, mais uma vez, porque ele não corresponde, ele não te dá a tradução direta, né? Como, por exemplo, esse movimento que a gente está fazendo te dá a tradução direta do trabalho que nós estamos fazendo, do tipo de aderência, né, que ele gera, do tipo de visibilidade que ele gera, né? E vai por diante. Consegui explicar mais ou menos? Você foi falando isso e foi ao mesmo tempo passando um monte de coisa na minha cabeça com relação ao capital, principalmente a parte quando você falou, o capital não conversa. E isso é muito conveniente para muitas pessoas, né? Que não haja essa conversa e realmente tem que entrar outro protocolo aí para que aconteça os recursos. Mas você estava falando isso de não entrar, sim, concordo, e ao mesmo tempo tava esse monte de coisa passando na minha cabeça também. Entendi sim, Ah, Vinícius. Entendi porque capital não é para entrar aí. não entra. Quer dizer, não entra por isso, né? Porque ele não tem, por definição, né, conceitual de alto nível, ele não tem aderência, entendeu? Ele não tem tangibilidade, né? Porque ele é uma abstração matemática, percentual, estatístico, etc. Bem, vamos lá, continua. Que outros artefatos existentes nós temos, querido? Provavelmente tem algum bem óbvio aí que eu não estou conseguindo pensar, mas tá, vamos lá. Você quer É, voltar lá no que a gente os estava fazendo recursos. antes? É. Quer que eu volte lá para a gente ver Eu junto? lembro que nos recursos você fala do, por exemplo, no recurso de Esther, sobre o conhecimento que eu tenho de genética, mas isso tem que tem que se transformar em algo tangível para que O ele artigo já, seja o artigo já, caracterizado como é o artigo que você fez já é uma coisa tangível, né? isso. Esse artigo específico, porque assim, eu tenho outros artigos, mas o que vai realmente ter uma
é, vai dar uma visibilidade à Giniland, é esse aqui, só. É. Agora vamos pensar. Acho que Vamos pensar. Pensa assim. Pensa a proposta de valor. Pensa no que a gente explorou na proposta de valor, lembra? Quer que eu volte lá para você ver? precisar, hein? Precisa dar uma olhada. Você quer que eu volte lá? Sim, eu No quero. velhão? Até se você quiser me passar o link de novo, daí eu deixo aberto aqui na outra tela. Tá. Peraí. Copiar. Quer que eu bote isso no Telegram ou aqui no chat? Pode ser aqui no chat mesmo. Aqui. Vai nessa. Tá aí. Eu já tô no velho, tá? Já tô no antigo já. Aqui. Vou deixar ele aberto A aqui. gente aqui botou, olha só, eu só vou ler aqui, não sei se está aparecendo para você na tela, acho que está aparecendo. Tá. A gente estava lendo recursos primários, né? Depois a gente estava falando de recursos, eu estava botando assim, capacidade de comunicação de diferentes linguagens, científica, tecnológica e social, saúde física, mental e emocional, gestão inteligente do tempo, e mais uma pitada de empatia, como seus recursos primários. Olha aí Eu que legal. posso usar um artefato que não fui eu que gerei, que é assim de domínio público? Posso, né? Pode, claro, Tá. evidente. A gente tem. é, Nossa, a gente tem muitos bancos de dados com informações sobre relação entre mutações genéticas e. Eu vou achar um jeito melhor de falar isso. É porque eu quero falar de bancos de. A gente tem muitos bancos de dados genéticos, tá? Mas são bancos Uhum. de dados específicos, assim, para analisar a relação entre mutação e traço, ou mutação e resposta a medicamento. Então, a gente tem bancos de dados para diferentes coisas, não só para reação a medicamento, mas também para nutrigenômica, não sei, coloco de uma maneira genérica, assim, bancos de dados públicos sobre variantes genéticas e suas consequências. Se esse artefato ele é um commons, né? Ele é um comum, é um usufruto comum, e ele tem uma relação direta com a proposta de valor, tipo assim, direta que eu digo, Sim. através do acesso a esse banco de dados, né? As pessoas já podem já ter alguma correlação com a proposta de valor da Gene sim, você pode colocar como Não, as artefato. pessoas não diretamente. Claro que eu vou, quando eu utilizar esses dados, eu tenho que dar um tratamento para eles. Então, eles têm que passar pelo minha análise. Não é uma atuação direta, não. Então, então a sua análise se é uma coisa que você já vem fazendo, ou você já fez, ou que você vai continuar fazendo, essa sua análise desse banco de dados com o artefato, não um banco de dados. É, eu tenho uma análise feita, tá, mas ela é sigilo da empresa e eu não posso usar. Mas o que eu tenho é o conhecimento para reproduzir e fazer quantas eu Então, quiser. pronto, isso aí é um artefato. Esse conhecimento, né, para fazer análise, quando necessária para a proposta de valor da Tá, Gene então é um artefato. posso colocar aqui, então, deixa eu anotar. Pode Conhecimento colocar aqui. sobre conhecimento sobre a correlação, não, sobre como correlacionar mutações genéticas, traços e respostas a partir de bancos de dados públicos. Público. Esse conhecimento eu tenho, eu consigo fazer isso aqui, dependente da. Tá. Então, isso pode ser considerado um artefato na medida em que, quando você fizer essa análise, não é isso? É, usando esse banco de dados público, né, ele dá visibilidade, gera algum tipo de tangibilidade ou até mesmo aderência com a proposta de valor da Gene. Esse é o raciocínio. E está aqui, né? Recursos criados para captação de recurso FIT, para Gene, criação de um plano de negócio a partir do Canva,
orçamentação geral, bio, Esther Camilo, voltou como recurso, né? Descritivos, cargo, funções, qualificação necessária para cada um. Isso aí fez parte do plano de negócio, né? Aí, quando a gente for olhar aqui quais são os recursos abundantes, né, da Esther, tá aí, ó. Team player, gosta de jogar com quem gosta de jogar. Recursos empáticos, né? Disposição para compartilhar sobre, né, farmacogenética, programação de uma forma geral, mais análise de dados, tá vendo? E Uhum, recursos condicionados, né? Disponibiliza conhecimento quanto à codificação de software desde que haja um product owner e a mesma acredite na proposta de produtos. Então, essa é a Esther. Quando a gente foi para a Gene que você travou, a gente, a gente conseguiu até mapear mais coisas, olha só que interessante. é. Recurso abundante. Pela Gene se propor a uma mudança de paradigma do modo como as pessoas se relacionam com suas infogenéticas e sua proposta de valor possibilita que as mesmas não só ressignifiquem o seu entendimento sobre genética, mas também se ver como protagonistas, né, do fomento societal desse tipo de cultura. Quer dizer, então, é, a gente colocou isso como recurso, né, abundante, ou seja, que vai ser uma coisa que vai estar sempre brotando, né, da proposta de valor da Gene, né? Recurso empático, disponibilizar conhecimentos, né, filosofia, filosófica, biológica, antropológica, palavra cruzada, experiências, né, gamificação, RPG. Lembra que eu fui trazendo para você qual tipo de experiência que a gente pode provocar, né, com o recurso empático, né? Métodos, né? Saúde preventiva, salutogenia, podcast, olha aí, podcast, alimentação, esporte, para a popularização e desmistificação da genética, né? Recursos condicionados. Co-criar toda uma dinâmica de gamificação ligada à popularização e desmistificação da genética, de forma dedicada para projetos interessados em se apropriar desse conhecimento, tendo como condição a disponibilização criptofiat para a piscina comum da Dinland, né? Colaborar dinâmicas de gamificação junto a colaboradores de uma organização, instituição ou estudantes de uma instituição para a promoção do conhecimento em genética, roadmaps de exploração específica para o negócio produto. Olha que interessante onde nós chegamos com isso, né? Deu mais alguma eureka aí para você de artefato? Não, Não, porque a capacidade aqui já engloba tudo, né? não deu nenhuma eurekazinha, Espera aí um nada, nada. pouquinho. É, Karma aí, vamos ver. Tudo fica, né, em torno da capacidade, né? Porque eu não tenho game, não tenho. Eu nem sei fazer jogo também. Então, beleza. Eu acho que já foi, querida. Eu acho É, que a gente conseguiu mapear. Se você tiver um eureka, tá dormindo, tá tomando banho, acordou de manhã, vou fazer café. Ih, caraca! Aí você vai lá e bota tá. aqui Pode no. deixar. Até fácil, tá bom? Tá bom. Agora vamos lá. Esse aqui eu acho que vai ser mais fácil, tá? O sendo cocriados ou desejados. Eu acredito que vai ser mais fácil. Vamos lá agora fazer esse aqui? Vamos, vamos. Uhum, Abrir aí para você. Fica à vontade aí. tá. Eu acho que eu não consegui editar, Vinícius, se o seu sua setinha estiver aí. Aí, agora eu consigo. Ah, Eu gostaria, agora é uma coisa minha, eu acho que você não vai concordar muito, porque eu sei que você tem outros planos, né, para investimento, mas eu gostaria de ser aprovada num PIP da FAPESP, entendeu? Isso seria um artefato para mim. Eu acho que ia trazer visibilidade pro projeto. Eu acho, mas assim, pode botar aí. Como ele é do Pode Rerê, botar eu aí. não quero colocar o que eu acho, eu quero colocar o que a gente acha. Não, querida, é importante, isso faz parte, sim, da própria Eu historicidade gostaria dele, muito de ter uma narrativa. aprovação. Vou colocar um PIP FAPESP aqui. Eu acho que se eu ganhar um subsídio da FAPESP, isso daqui muda bastante coisa.
Pode botar aí, querido, pode botar. É, isso é uma Então, coisa que eu você está vejo. botando ele como desejado, né? Então bota entre parênteses aí desejado. Isso, é aqui. Ah, tá, porque eu posso ter co-criado, né? Eu botei os dois juntos, a gente pode separar se você quiser, sendo cocriados e Não, não, desejados, mas eu botei os tranquilo. dois É, a juntos. gente pode separar aqui dentro, assim, desse jeito. Tá tudo bem. Eu queria um MVP. Vai botando aí, vai botando essa Eu listinha de queria muito um desejos. MVP. Minha lista de desejo é fácil. Eu queria já ter um aplicativo, já queria mostrar para as pessoas, olha, experimenta aqui, põe seu exame aqui, ó, você vai ver a análise que ele faz, que legal. Aí a pessoa já descobre alguma coisa e já fala, nossa, eu já tinha procurado isso, olha que legal, aqui dá para ver, né? Então, eu tenho que fazer esse teste genético, ah, seria bom. Basicamente, eu queria ter um MVP. Eu já tenho bastante elementos que eu quero colocar nesse MVP, mas por enquanto ele está na lista de desejos ainda. Mais alguma coisa, Vinícius? Olha eu jogando a bola para você. Vamos pensar, querido. Tem duas dimensões aí, que de repente já está acontecendo, sendo cocriados ou criados, né? E o desejado. Eu acho que tem mais coisas sim, mas eu Eu não acho que vou. tem, Vinícius, principalmente na dimensão que você atua, e eu não vejo muito. Eu sei que você tem feito coisas assim, em termos de relacionamento com outras pessoas, e tem feito conexões, que eu acredito que entraria aqui, não sei se entra como artefato, mas são coisas que eu não saberia falar, mas eu sei que está acontecendo. É, vamos lá. Então você botou aí, né? O PIP-FAPESP, botou o MVP. Um podcast é desejado? Ah, nossa, eu adoraria saber falar assim, de Então pode uma. botar aí. Isso é um Podcast. desejo, assim, não sei pra quando, mas gostaria. Se eu ensaiar bastante, acho que sai. Pode botar Pode. aí, Ai, meu Deus, eu podcast. fico até. Olha, eu fiquei tão nervosa que eu até escrevi errado aqui. Quando você falou podcast, eu já entrei no modo pânico. Ai, meu Deus. É que, Pode- assim, acho que. Falar em podcast, nossa. A Claudinha falou esses dias, ela foi convidada, nossa, fala com uma naturalidade maravilhosa. um podcast, bota aí como desejado, né? Podcast, gente, seria muito legal. Uma landing page. Não estou nem falando de um site. Uma landing page é desejado? Olha, isso daí já está sendo cocriado, tá? Então bota aí, landing page sendo cocriado. Olha, até vou te. Você. Ai, não vou ficar com vergonha, não, mas não posso ficar com vergonha. Foi minha filha que fez pra mim. Tá bonito, tadinho. Ah, que legal. Ó, Bota, aqui, ó. Deixa eu te passar o link bota o aqui. link, É, aí, bota o vou link pôr pra aí. você, daí você compartilha. Aí você bota sendo cocriado. Né? É, outra coisa, uma, uma carteira multi-assinaturas para Dinland, para conversar com a Web3, seria desejado? Eu não entendi o que seria isso? Uma carteira multi-assinatura, você fala uma de cripto, É, né? isso. Exatamente. Para conversar com a Web3, seria um objeto, seria um Isso artefato ela desejado. entraria já no MVP, não entraria? Já não seria intrínseco da MVP? Porque assim, ela vai Hum, funcionar com base em uma carteira, não? Ou você quer fazer uma é, carteira para ela, não usar uma carteira? a gente está falando de uma coisa que hoje uma carteira multisig, né, multi-assinatura, ela tem inúmeras coisas que ela pode fazer, né? Não só receber cripto e enviar cripto, entendeu? Ela pode ajudar na governança, por exemplo. Ah, mas fazer uma carteira, isso eu ainda não pensei. Eu pensei em usar uma Não, 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 não. carteira. Eu pensei Usar em não é usar fazer, não é um codar uma ecos. carteira. Ah, É tá. criar uma carteira. É Ah, tipo sim, assim, sim, sim. Não, na verdade, na assim, já tá. Safe, por exemplo. Uhum.
A Isso Safe é uma plataforma que tem, tá, que tem. Eu estou isso só já botando tá no aqui. MVP, né? Eu acho que na minha cabeça, assim, entendo que já no MVP já tem que estar codificado isso daí. Aí, abri A de novo. landing page está sendo criada, né? Então não é desejado. Ah, é, fui colocando automático aqui. Eita. É, tem ali uma. Tento colocar meus trabalhos ali nesse site da Motiva Serviços. Uhum. Vou fechar Motiva Serviços. Triste. Agora vamos pensar aqui. O que mais? Vamos pensar em mídia social. Ixi, Mídias sociais. isso é o que eles chamam de marketing, né? É, faz parte do marketing, mas a pergunta é: mídias sociais é um artefato desejado? Eu acho importante, sim. Em si, assim, é um meio de atingir as pessoas, né? Pode ser por É, mídia social, pode ser. Por que mídias não? sociais. Então, mídias sociais que eu estou falando é do Instagram, do X-Twitter, enfim, você sabe o que eu estou De falando, do usar um Facebook. Discord, sei lá. Né? Pode. O Discord é mais plataforma do que mídia social, né? Então vamos lá. A gente tem aí, nós temos mídias sociais, mensageiros e plataforma. Então, os três são desejados. Você pode botar os três numa frase só. Mídias Mas sociais, mensageiros, né, que no caso é Telegram, mensageiro WhatsApp. seria um chat, mas para eu poder enviar mensagens para as pessoas? Não, não. O mensageiro seria um Telegram, um WhatsApp, né, Um um grupo, Signal. sim, um grupo para as pessoas É, participarem, não para. o WhatsApp e o Telegram são considerados mensageiros, são messengers. Certo. Eles não são mídias sociais, entendeu? Eles são messengers, né? Então, o projeto ter, né, a Dreamland ter mídias sociais, mensageiros e plataformas interessa? É um artefato desejado? Ah, não posso dizer que não, né? Eu vejo Então assim, é bota muito aqui, comum, muito natural isso daí, você ter mensageiros, mídia social e você falou um terceiro lá, plataformas. E plataformas. plataforma. No caso, é uma plataforma que pode ser Web 2, né, que é o caso do Discord, né, e aí pode botar Web 3 também, que pode ter uma interface com Web 3, né? Por exemplo, qual seria a versão do Discord na Web 3? Você sabe qual é? Não, não sei. A gente vai explorar, chama-se Common Ground, né? Mas não precisa botar isso aí agora, não, que a gente vai explorar isso depois, Tá bom. né? Common Ground. Então são desejados. O que mais? É, Inteligência artificial generativa, na forma de agentes de IA ou chatbots de IA, são desejados? ah, talvez fazendo parte do MVP. Aí depende da solução. Assim, Mas eu acho que nesse caso vale a pena dar visibilidade para isso, porque isso é uma dimensão que precisa ser bastante conversada. Entendeu? mas de maneira independente ali do MVP, você vê isso? Vou colocar aqui, agentes de IA. Vai fazer parte, é algo que precisa ser bem conversado para entender como é que isso, né, como é que isso É, conversa eu tenho com a uma proposta visão de muito valor. clara de como a gente poderia ter um agente de IA auxiliando. A pessoa instalou o aplicativo, né, que Né? Web3, e ela ter à disposição dela um agente de IA que retire as dúvidas com relação aos dados dela, individual, né? Não dados Então, genéticos, mas os dados específicos que ela fez o upload. Sim, eu vejo mas bem claramente. hoje em dia a gente tem capacidade técnica aí fora para a gente ter agentes de IA específicos para coisas específicas, não só um genérico, né? Então a gente pode estar criando diferentes agentes de IA para demandas específicas que a Gene possa ter, entendeu? Essa seria uma delas. Mas sim, você já colocou aí como desejado, não é isso? Sim. Show. Mais alguma coisa que estejamos esquecendo?
Realização de eventos, de encontros, para fazer dinâmicas de RPG, de jogo, né? Você acha que isso faz sentido, assim, como um artefato Então, para... eu lembro que a gente tinha conversado bastante para seguir nesse rumo. Aí depende, entendeu? De qual vai ser a cara do produto, né? Pelo menos foi o que eu aprendi lá. A gente quer um aplicativo, porque assim, tem gente que está interessado em um aplicativo porque ele está doente, ele quer abrir, ele quer respostas, ele não quer jogar, ele não quer nada, ele não quer saber, ele só quer uma resposta. Para quem que a gente estaria focado em trabalhar? Porque assim, é difícil de a gente focar em todo mundo. A gente vai olhar para aquele indivíduo que está mais explorando, está se divertindo e tem curiosidade, também tem recurso para poder participar, comprar uma moeda, alguma coisa. Ou a gente está olhando aquele indivíduo que está em sofrimento e como que vai ser a cara desse aplicativo, porque são caras diferentes. Um tem uma carinha Então, mais de jogo e vamos o outro tem uma pensar. carinha. Da forma como a gente está mapeando para trabalhar com diferentes economias políticas e diferentes camadas cibernéticas da internet. Então, vamos conversar com diferentes propósitos. A proposta de valor vai estar conversando com diferentes propósitos. Lembra do propósito de criar esse comum, né? Esse grande commons da, da informação genética virar um grande common para as pessoas, que não é hoje em dia, né? Então, quando a gente fala dessa forma, a gente está falando para toda e qualquer pessoa, a gente não está falando para coisa para Eu alguém concordo e especificamente. gosto dessa ideia, na verdade, me atrai muito essa ideia. Mas assim, eu sempre fui tão combatida quando eu coloco dessa maneira. As pessoas, não, você não pode Não, mas é porque é um direcionar tipo para de um monte de pensamento de gente. marketing que eu já trabalhei 200 mil vezes na minha vida. Tipo assim, quando a gente vai trabalhar nessa dimensão de uma economia política ligada ao Perestroika Commons, isso faz todo sentido. Nós vamos fazer esse trabalho, certo? Uhum. Então, E sim, vai ter um trabalho, sim, que vai começar com a economia convencional. Aí sim vai ter digamos, um público específico, né? Vamos pensar a Dinet como uma startup. Mas, em suma, a gente está mapeando o que é desejado, né? Ou sendo co-criado. Você colocaria isso aí? Colocaria, colocaria. né? Tá. Outra coisa, documentação é uma coisa desejada? Um artefato desejado? Sempre. Eu documento de várias formas. Não, assim, eu vivo praticamente com produzindo documentação e consumindo documentação. Então, computação não tem como viver de outro jeito. Então, Então, por sim, a gente favor, precisa, e aqui a gente tem que documentar em vários níveis, né? Tem que documentar no nível outra, funcional, outra coisa, falando de documentação, documentação em geral, né? Se você quiser colocar em depois, a gente geral. pode Em especificar. geral fica bom. Outra coisa, a Gene já tem um GitHub, um GitLab, um Git, alguma coisa? Não, né? Então é mais um Tem, artefato desejado. já Tem? tem, tem. Então bota ali em cima dos existentes, por favor. A gente tem um repositório já. Bota no existente, então. Mas assim, ele não está público, só que eu acho que talvez seja interessante colocar aqui para a gente fazer um público, né? Ele está privado. Eu não publiquei, estava desenvolvendo, ficou. Tá, mas bota no existente que existe esse artefato e no desejado ou sendo co-criado para se transformar em público, entendeu? Foi? Oi? Show de bola. Viu quanta coisa? Parece que não Pois é é. nada, né? É coisa pra cacete. Vamos continuar aqui, né? É, eu estou te provocando, já era para você ter algumas ideias aí junto comigo. Vamos lá. É, Eu começo a olhar as outras coisas aqui. realidade aumentada faz sentido ser um artefato? Para o tipo de ludicidade que a gente quer gerar para
trabalhar com realidade aumentada, por exemplo. Ah, isso aí eu adoraria ter, nem que não fosse para mim só. Eu tenho vontade de ter um óculos de realidade. Preciso comprar um para mim. Tenho muita Não, mas vontade de ter não é isso. nem, não é para você, eu digo assim, para o Eu projeto. sei. Faz sentido a gente trabalhar com realidade aumentada para o projeto? Isso que eu estou perguntando. Ah, eu acho que sim, no sentido de educação. Eu acho que seria bem legal eles conseguirem entrar no ambiente, tanto para aprender sobre genética e ver as coisas grandes assim, quanto para eles interagirem entre eles, a gente possibilitar pessoas de vários Então, lugares estarem no mesmo ambiente. Isso daí, com certeza, né? Seria muito legal. então a gente está falando de educação, né? Uhum. Então, quando se fala de educação, o leque é enorme, né? É. A gente está falando da cocriação, por exemplo, de jornadas livre-aprendentes que as pessoas possam fazer, né? Isso seria Então, mas a um jornada em artefato si é um. interessante. Isso, boa. A jornada de aprendizado utilizando, eu adoro o mob, eu adoro. Então, assim, isso aqui se enquadraria perto daqueles eventos criativos ali, mas seria um formato de evento que são jornadas de aprendizado, vou colocar. E aqui entraria vários tipos, né, de jornada de aprendizado, porque o hackathon em si é uma jornada de aprendizado, né? Você aprende Pois é, aí você bastante. pode botar entre parênteses, né, as diferentes jornadas de livre-aprendizagem, de aprendizagem, né? Assim, Que mentorias é pode horrível, ser, né? que pode Eu acho que você ser, odeia essa palavra. Ah, sim, mas veja, a gente tem que conversar com o mundo que está aí fora, certo? Não é que eu odeio. A gente tem que conversar com o mundo que está aí fora, né? Tem que conversar com a sociedade como é que ela é. Então, se isso essa. vai fazer parte disso aí, mentoria, enfim, tá fazendo parte da parada, não tem problema nenhum. Ah, então vamos pôr aqui, vai, né? Não tem essa de odiar nada, não tem que isso. Exatamente, querido. É bobeira isso aí que eu falei. Às vezes eu falo umas coisas assim. Por isso que Vamos eu lá. controlo o que eu Programas, falo, mas vamos lá. programas RD, Research and Development, programas de pesquisa e desenvolvimento, ou projetos de pesquisa e desenvolvimento, seria um artefato interessante para a Gimland ter. É, eu acho que isso é uma coisa natural quando a empresa, imagine que ela cresceu, ela vai ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Não tem como ser diferente. Ela Não, acaba bota aí, pô. É um artefato também. um departamento de P&D? Não, não é. Enfim. Vamos imaginar qual o primeiro momento disso, né? É um programa, ou é um projeto, né? De P&D, alguma coisa do gênero. Ah, vou Não por um projeto, departamento. então. É, então, porque isso é uma coisa tão depois, né? Mas está aí no desejado, né? Tá bom. Lembra que a gente está trabalhando aí? O que mais, querido? Ah, daí não sei, eu sei o que eu quero, que a Geniland ela é um caminho só para a gente fazer isso daí, mas a gente sabe que através do conhecimento da genética, a gente conseguindo juntar um grupo de pessoas que realmente goste e que estejam envolvidas aí, a gente consegue fazer muita coisa. Por exemplo, A gente chegou a falar de aplicativo aí? não, o aplicativo é o MVP, né? Então você não tem que deixar isso claro lá. MVP app ou DAP, sei lá, porque não está claro. É, mas no Eu acho que futuro a gente vai. passaria Hum? web app, né? Porque o app em si é bem mais O que que é? trabalhoso, né? É, eu pensei em fazer um app inicialmente, é o É, MVP. tá bom. Tá? Mas assim, eu não Ok. queria ficar muito sonhando com coisas que dá para fazer no futuro, porque eu sei que dá. Edição gênica, por exemplo, que é muito mais legal do que simplesmente você fazer predição Ah, com base em outra coisa. genômica. Falando em artefatos, né? Criar tipo um mangazinho da Dinland ou uma mídia social dessa, né? Uma revista tipo um HQ, um mangá, alguma coisa assim. Você acha que faz sentido para a Dinland? Olha, fazer até não impediria ninguém de fazer, mas eu particularmente não sou muito fã de fazer, não. Mas se Tá. alguém Bom,
gostar de fazer, quiser Vamos fazer, é fazer. todo livre a fazer. É o caso do Água, tá lembra? Do Água da Ecosão da Família. Ele adora fazer essas coisas, né? Então, estou aqui É, se só fizer sentido para ele, levantando aqui. É. com certeza ela Mas vai isso, atender um daqueles propósitos de dar visibilidade, aderência principalmente. é. Querida, eu acho que começamos bem a nossa exploração hoje, tá? Já estamos aí no nosso tempozinho limite. Eu já ia fazer a pirâmide de Maslow com você, mas eu vou deixar você para pensar em cima sincronamente, né? Primeiro eu vou te dar a dica, né? Na base da pirâmide é aquilo que é mais essencial, certo? Aquilo que é mais essencial. E aí, no topo é o que é menos essencial, certo? Então, do mais essencial ao menos essencial. Então, depois a gente vai Você quer fazer um que eu ordene mapeamento. isso aqui? Eu deixo em ordem. É, Tá. exatamente. Pode fazer aqui do ladinho, usando stickers, para ficar bonitinho. Eu vou te dar uma ideia aqui, ó. Pega o sticker aqui, joga o sticker aqui, né? E aí, esse sticker, vou botar ele menorzinho, né? Você bota ele de baixo, tipo assim, de baixo para cima, você vai de baixo, você vai enumerando de baixo para cima por ordem de necessidade, né? Aí você vai colocando e vai botando um sticker em cima do outro, até chegar ali em cima, entendeu? Aí você mapeia isso tanto para o existente, certo? Quanto para o desejado. Depois nós vamos correlacionar os dois. A gente vai fazer um, uma pirâmide de Maslow correlacionando as duas, as duas hierarquias de necessidades aqui, do existente com o desejado, entendeu? Mas isso a gente vai fazer semana que vem, com certeza, absoluta. Tá bom. Bem, querida, é isso. Vamos partir para fazer uma apreciação e um check-out. Tá, beleza. Show de bola. Eu, primeiro? É você, claro. Não, acho bom. Estamos aqui entendendo os artefatos, né? Mapeando aí para Giriland para a gente rumo ao MVP. Eu, eu acho que falta mais, viu, Vinícius? Eu sinto que falta mais coisa aqui. Eu sinto que se eu conseguisse destravar a minha cabeça e colocar mais coisa aqui, ia facilitar bastante depois os próximos passos. Mas vamos ver se agora depois disso aqui, amanhã, eu vou conseguindo pensar mais coisas. Eu só não queria mesmo chegar muito em coisas do futuro, por exemplo, realidade aumentada, eu- muito legal, é um sonho, mas eu queria mais ficar com o pé aqui no começo, nos próximos, porque eu sei que tá faltando coisa. Então, basicamente, esse mapeamento de artefatos, eu acho que é isso que eu pude entender. Achei legal a gente fazer isso aqui. Muito bom. Não, é Você, isso mesmo, mas Vinícius. a ideia não foi esgotar tudo hoje, tá? A ideia não foi esgotar. A ideia foi Tá. iniciar essa exploração. E já que você tem acesso a ela, tá no banheiro, tá tomando um café, tá almoçando, Uhum. vai lá, coloca ali existente, né? Sendo copiado, Sim, desejado, sim. pá. E a gente vai trabalhar em fazer a hierarquia de necessidades, né? A pirâmide de Maslow, semana que vem juntos, tá bom? Então, querida, foi muito Tá. legal, muito feliz de a gente finalmente Muito ter bom. conseguido botar a mão na massa, Ótimo. né? Retomando aí, tá? Tenha um excelente final de noite aí para você, para sua Você família, para todo também, mundo. Vinícius. Isso aí, Nada, você querida. também. Beijo no coração, fica bem. Descanse. Tchau.